Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim. Flávia confessa a Dário e Sandro que eles são pai e filho. Mirtes e Aníbal assassinam Sandro. Leonardo apresenta Ângela como sua namorada no funeral do pai. E não acaba por aí. Salma e Álvaro se aliam contra Ângela e Leonardo. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 3 a 7 de junho. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Nancy descobre que Guigo desapareceu através de um anúncio na internet. Ela vai atrás de Luz e revela que parece que Guigo desapareceu e Félix está acusando ela de tê-lo raptado. Luz fica perplexa e acaba desmaiando com tanta pressão. Yolanda diz a Aníbal que ele está dando passos em falso e que não deveria ter ido atrás de Ângela na universidade. O inspetor da polícia vai à pensão atrás de Yolanda e Aníbal se esconde. Ângela está preparando o jantar de Mirtes e Léo chega ali. Léo diz que foi ver sua mãe pela tarde e que ela disse que ela não lhe deu os remédios e não a atende. Ângela fica indignada e diz que é muito cuidadosa com isso. Léo diz que sabe, mas acontece que está com várias caixas de remédios fechadas. Ângela diz que tem feito seu trabalho como deve ser, mas Léo diz que isso não depende dele. Ângela fica abalada e garante que Mirtes está mentindo. Léo diz que sua mãe já não quer que ela a cuide e que sabe perfeitamente quem ela é e também sabe como é sua mãe. Léo diz que não quer que Mirtes siga maltratando. Ângela diz que vai arrumar suas coisas e ver o que pode fazer. Léo pede que ela aceite sua ajuda, mas Ângela quer resolver tudo sozinha. Léo assegura a Ângela que não quer perder o carinho dela. Salma ouve atrás da porta e descobre que Léo vai pagar o mês completo para Ângela e também sua mensalidade na universidade. Léo quer ajudar Ângela conseguindo um emprego para ela e um lugar para morar. Ângela não aceita, já que não quer dar motivo para as pessoas continuarem dizendo que ela é uma aproveitadora. Ela diz que ele pode continuar sendo o anjo em sua vida. Léo segura no rosto dela carinhosamente. Salma os vê. Luz está destroçada pelo desaparecimento de seu filho. Pablo tenta consolá-la. Léo diz a Ângela que vai recomendá-la para quem seja, mesmo que ela não queira, e que sabe da qualidade do trabalho dela. Léo diz que não quer que isso mude, o carinho que existe entre eles, e se abraçam. Salma começa a chamar por Léo e diz que a mãe dele está se sentindo mal. O inspetor Benjamin interroga Yolanda sobre o desaparecimento de Lili, uma das meninas que trabalhou com Ângela para Aníbal. Yolanda nega saber algo sobre Lili, mas ressalta que ela era uma menina festeira e que tinha maus amigos. Benjamin quer ver o quarto de Lili na pensão. Aníbal ouve tudo, escondido. Depois, Yolanda diz a Aníbal que o inspetor Benjamin é mais astuto do que eles pensam e que devem tomar muito cuidado. No dia seguinte, Léo leva Ângela até a comunidade de Dona Pura. Ângela agradece por toda a ajuda de Léo e ele diz que ela pode contar com ele. Ângela entra na comunidade e conta a Abel, Pablo e Luz o que Mirtes fez para ela ser demitida. Pablo pede que Ângela more ali, na comunidade, e durma com Luz. Ângela os agradece, mas diz que em breve Guigo voltará a viver com Luz. Luz começa a chorar e conta à amiga que seu filho desapareceu e ninguém sabe onde ele está. Clarinha é transferida para o Hospital Vega. Dário diz a Álvaro que ela é uma princesinha. Álvaro comenta com um amigo que quando Clarinha estava bem, era uma menina alegre, meiga e terna. Geraldo chega ali e Álvaro agradece. Geraldo diz a Álvaro que ele é um maldito aproveitador e que estava fazendo tudo aquilo por sua filha e que aceitou Clarinha por um ato de humanidade. Samantha diz a Oscar que prazer e vingança são seus pecados favoritos e como o vinho e a carne, quando estão juntos ficam melhor. Ela diz que o amor que sente por Álvaro irá embora, porém o ódio não, e que irá fazer a vida de Álvaro e Ângela impossível. Ângela e Álvaro se reúnem para divorciar. Álvaro diz ao juiz que não quer se divorciar da melhor mulher
que já conheceu, mas que ela quer se separar por culpa de seus erros. Félix e Luz se reúnem no Ministério Público e ele a acusa de ter sequestrado Guigo. Luz diz que isso não é verdade e que ele levou Guigo se aproveitando que Dona Pura estava doente. Álvaro diz ao juiz que quer se encarregar da manutenção de Ângela e pagar sua universidade. Ele diz que é uma maneira de se desculpar com ela. Nancy diz ao juiz que Luz estava na cidade quando Guigo desapareceu. Félix diz que Luz pode ter mandado seu amante para sequestrar seu filho. Baldomiro diz ao juiz que Luz sempre está acompanhada por Abel Pérez e que ele pode tê-la ajudado no rapto. Nancy diz ao juiz que tudo aquilo é uma farsa de Félix para não assumir a responsabilidade pelo desaparecimento do próprio filho. Ângela diz ao juiz que nega aceitar qualquer coisa que venha de Álvaro Vilas Lobo. O juiz que conduz o caso de Luz e Félix declara que não há prova suficiente para acusar a senhora Luz de sequestro. Ele ainda declara que quando Guigo aparecer, terão uma nova audiência para decidir com quem ficará. Ângela vai à casa de Beatriz. Beatriz agradece por ela ter ido vê-la. Ângela conta que Mirtes a demitiu, pois não acredita que ela cuidava bem dela. Beatriz diz que não se surpreende e que Mirtes tem um caráter muito difícil. Ela pede que Ângela lhe dê novamente o mesmo tratamento de ervas que lhe deu no outro dia, pois aquelas ervas aliviaram suas dores. Beatriz contrata Ângela para ir em sua casa 3 vezes na semana para tratar dela naturalmente. Ângela, mesmo não querendo encontrar Álvaro e Samantha, acaba aceitando cuidar de Beatriz por solidariedade. Beatriz diz que ela é um anjo. Flávia e Sandro se reúnem em um restaurante e ela chamou Dário para acompanhá-los. O clima entre Sandro e Dário não é nada bom, mas Flávia pede que o filho a escute. Flávia diz que vai contar toda a verdade para eles e não se importa se irão odiá-la depois de saberem tudo. Beatriz diz a Ângela que o sofrimento não escolhe as classes sociais e que na dor todos são irmãos. Ângela se emociona e começa o tratamento de Beatriz. Flávia confessa a Sandro e Dário que eles são pai e filho. Dário e Sandro ficam perplexos com a verdade. Ângela está indo embora de casa de Beatriz e se encontra com Álvaro. Álvaro questiona o que ela faz ali. Ângela responde que não tem nada a ver com ele e só foi cuidar de Dona Beatriz. Álvaro diz a Ângela que é uma tortura viver com Samantha e que se sente profundamente arrependido. Ângela disse que ele quis aquele preço e agora está pagando e não acredita nos sentimentos dele. Álvaro quase a beija, mas Ângela manda ele se afastar dela. Ele pede que ela diga em seus olhos que ainda o ama. Ângela diz a Álvaro que ele não sabe o que significa a palavra amor e que não passa de um egoísta. Ela ameaça dizer a Samantha que ele está a importunando. Dário fica muito incomodado ao saber que Sandro é seu pai. Ele reclama com Flávia por ter escondido aquele segredo por 30 anos. Flávia diz a Sandro e Dário que eles podem fazer um teste de DNA se quiserem. Sandro se entristece por Flávia ter ocultado dele que tinha outro filho. Álvaro pergunta a Beatriz como ela se sente. Beatriz pede que ele não finja que se importa com a saúde dela. Álvaro diz que se importa, mas Beatriz não quer falar com o mau caráter. Cínico, ele diz que ama Samantha e que deseja que ela seja feliz. Dário diz a Flávia que ela não tem perdão e que ele e Sandro tinham o direito de saber aquela verdade. Ele se chateia ao perceber que é meio-irmão de Léo. Ele diz que é inadmissível que ela volte com Sandro e que perdoe o homem que os abandonou e joga na cara dela que ela nunca foi uma mãe completa para ele. Flávia sofre muito ao ouvir isso e Dário diz que além de péssima mãe, ela também foi ausente. Álvaro propõe a Beatriz que deixe as diferenças de lado por Samantha. Beatriz diz que isso é mérito dele e que ela e Geraldo não vão satisfazer os caprichos dele. Ela ordena que ele a deixe em paz e Álvaro diz: Dona Beatriz, se a senhora chegar a faltar,
Sabia que vai estar deixando sua filha nas mãos de um homem arrependido e que fará o possível para fazê-la feliz. Beatriz fica indignada com o cinismo. Dário diz a Flávia que ela lhe privou de ter um pai que ele sempre precisou ter. Ele assegura que jamais irá perdoá-la por aquilo. Sandro diz a Flávia que também precisa de um tempo para pensar e ele se retira. Depois, Sandro reflete, entende as razões de Flávia e a perdoa. Mirtes aconselha que Salma se torne amiga de Léo para assim reconquistá-lo. Salma decide mudar sua estratégia para ter Leonardo de volta ao seu lado. Sandro diz a Flávia que eles sempre se pertenceram. Ele diz que quer ser um homem melhor para ela e para Léo e Dário. Sandro promete que quando sentir vontade de beber, irá jogar as garrafas de cerveja no lixo. Flávia confia nele. Sandro diz a Flávia que já não tem dúvidas e pede que ela seja sua esposa. Flávia fica emocionada e aceita ser esposa dele. Os dois se beijam. Salma diz a Léo que Mirtes pediu que ela a levasse no hospital e que depois iriam a outro lugar, mas ela não disse aonde. Cínica, Salma diz que sente muito o que aconteceu com Ângela e jura que não teve nada a ver com a demissão da moça. Léo diz que isso já não importa. Salma diz a Léo que já entendeu que entre eles não acontecerá mais nada e que aceita o fim deles. Abel sente ciúmes de Pablo com Luz e acusa o primo de querer ficar com ela. Pablo diz que Luz não é dessas mulheres e Abel diz que ela não, mas ele sim. Os dois começam a discutir. Abel dá uma bofetada em Pablo. Durante a briga, Ângela tenta separá-los e acaba levando uma cotovelada de Pablo. Ângela desmaia. Luz tenta ajudar a amiga. Léo fica contente por Salma ter entendido que a relação deles chegou ao fim. Salma, hipócrita, diz a Léo que se ele quiser ter algo com Ângela, ela irá apoiá-lo e que quer vê-lo feliz. Ela pede que Léo a aceite como amiga e ele concorda. Léo recebe uma ligação informando o que aconteceu com Ângela. Samantha se encontra com Dário em um bar e os dois bebem juntos. Léo atende Ângela e ela já se encontra bem. Ele diz que ela está bonita e Ângela agradece a ajuda dele. Léo diz que não quer que ela fique com a impressão que ele desconfia dela, pelo que sua mãe disse, pois sabe como ela é. Ângela não entende porque Mirtes a odeia. Léo disse que foi por ela ter olhado para ele com um olhar diferente e Mirtes não gostou nada. E os dois quase se beijam, porém são interrompidos por uma ligação do hospital. Sandro resiste ao álcool. Mirtes despista Salma para sair do hospital. Sandro escreve uma carta. No dia seguinte, ele liga para Léo e ele está com Ângela no carro. Sandro diz ao filho que precisa falar com ele sobre algo muito importante. Léo diz ao pai que terá uma cirurgia e que se quiser podem se falar no dia seguinte. Sandro pede que ele vá vê-lo quando terminar a cirurgia. Léo se preocupa pelo assunto que Sandro quer falar com ele e pergunta se está tudo bem. Sandro diz que nunca esteve melhor e que tudo ficará melhor ainda quando abraçá-lo. Léo sorri e os dois dizem o quanto se amam. Ângela admira o carinho de Léo pelo pai. Samantha tenta seduzir Dário para ficar com ela. Dário tenta resistir e diz que ela é mulher de seu amigo. Samantha não se importa com isso. Seduz Dário e os dois terminam se beijando. Álvaro vê Ângela com um corte na cabeça e pergunta se ela está bem. Ângela responde que está bem, agradece e pede para ele deixá-la em paz. Álvaro diz que nunca poderá fazer isso. Léo os observa. Ângela manda Álvaro amadurecer e ser responsável por suas ações. Ela diz que não sente nada por ele e confessa que está apaixonada por outra pessoa. Léo ouve isso e se aproxima. Ângela diz a Léo que se apaixonou por Leonardo Santillana e que sente por ele não é nem a sombra do que algum dia sentiu por Álvaro. Léo chega ali e Ângela diz que está com ele.
Léo diz a Álvaro que se ele estiver com ciúmes, podem chamar Samantha para que os 4 tenham uma interessante conversa. Álvaro diz que isso não ficará assim e se retira. Élida, secretária de Leonardo, avisa que estão lhe chamando. Ângela fica tensa pelo que falou diante de Leonardo. Mirtes e Aníbal vão ao apartamento de Sandro para colocar o plano em prática. Léo chama Ângela de namorada e ela pede desculpas pelo que disse. Léo diz a Ângela que acreditou em tudo que ela disse, lhe puxa pela cintura e se beijam apaixonadamente. Dário e Samantha ficam juntos e ele sente peso na consciência pela traição. Samantha não se importa e diz a Dário que sabe bem que ele sente inveja de Álvaro. Sandro acaba bebendo um refresco adulterado por Mirtes. Mirtes descobre que Sandro teve um filho com Flávia. Ela diz que é uma pena que ele não poderá desfrutar esse filho e que agora ele sentirá na pele que não poderá se mover como ela. Sandro desmaia e Aníbal coloca álcool na boca dele. Léo apresenta Ângela como namorada diante de Élida. Ângela fica surpresa. Léo diz a Ângela que não poderá levá-la para casa, pois tem uma cirurgia. Ele a chama de meu amor e pede que ela sonhe com ele. Aníbal coloca vários comprimidos para Sandro ingerir e sua pressão cair. Mirtes teme que ela e Aníbal sejam descobertos pelo mal que fizeram a Sandro. Ela diz ao amante que algumas vezes amou Sandro, porém agora ela levará o melhor dele, que é o luxo. Samantha volta para casa e Geraldo pede que a filha seja mais presente com Beatriz, pois ela tem sido muito ausente. Irônico, ele diz que isso também se não for atrapalhar a vida nas redes sociais dela, ou com suas tantas preocupações. Flávia diz a Dário que errou muito e pede perdão. Dário diz que não sabe se pode e também assimilar que Sandro é seu pai. Flávia diz que nem ele e nem Sandro têm culpa de nada e que ele deseja conhecê-lo como filho. Dário diz que ela disse aquilo muito tarde, pois sua infância já passou e não irá voltar. Álvaro reclama pela hora que Samantha está chegando em casa. Samantha pergunta quem ele pensa que é para questioná-la, e o único que deve dar explicações é ele. Ela diz que já sabe que ele brigou com Leonardo por ciúmes de Ângela. Samantha confronta Álvaro se ele ainda sente algo por Ângela. Álvaro diz que o único sentimento que sente por Ângela é raiva, depois de tudo que ela lhe fez. Ele diz que Ângela está usando Leonardo e também Beatriz, e tudo isso para se meter na casa deles. Samantha diz que espera que o que lhe disse seja verdade, pois irá falar com Ângela. Guigo começa a passar mal e Chamuco manda ele não reclamar, pois ele não consegue dormir. Ângela conta a Luz que disse a Álvaro que está apaixonada por Leonardo e que ele ouviu isso. Ela conta que Léo a beijou e que considera que os dois já namoram. Luz diz que eles precisam conversar e que Leonardo é uma boa pessoa. Ângela diz que quando vê Léo, sente seu corpo todo trêmulo. Luz diz que a amiga está apaixonada. Ângela ressalta que sente uma grande admiração por Léo e que a seu lado se sente tranquila, protegida e valorizada. Abel e Pablo voltam a discutir verbalmente. Ângela interrompe a discussão e pergunta o que Dona Pura pensaria daquela briga deles. Pablo e Abel refletem e param a discussão. Ângela sente enjoos. Léo vai ao apartamento de Sandro e o encontra sem sentidos. Desesperado, ele chama uma ambulância. Já no hospital, o doutor diz a Leonardo que Sandro teve uma intoxicação severa pelo álcool e que não conseguiram estabilizá-lo. Léo fica muito preocupado e pede que Deus não abandone seu pai. No dia seguinte, Pablo tenta animar Luz, mas ela diz que não vai se levantar. Guigo está muito mal e sente saudades da mãe. Chamuco percebe que ele está mal de verdade e fica tenso. Ângela lê no jornal sobre a morte de Lili e fica pasma. O doutor diz a Leonardo que sente muito, que tentaram fazer de tudo, mas Sandro não resistiu. Leonardo chora muito e sofre.
Ele vai até o corpo do pai e pergunta por que ele se foi. Léo sofre muito enquanto o abraça. Geraldo chega ali e abraça Léo, tentando apoiá-lo. Ângela liga para Nancy e diz que acaba de descobrir algo terrível e que Lili morreu, a moça que morava na pensão. Guigo delira e Chamuco o maltrata. Léo lê a carta de seu pai. Leonardo liga para Mirtes e conta que seu pai faleceu. Mirtes, hipócrita, finge surpresa e conta a Salma que Sandro morreu. Flávia e Dário descobrem que Sandro morreu. Flávia sofre pela morte do amado. Léo se recorda de quando Sandro disse que estava melhor do que nunca e que ficaria melhor quando o abraçasse. Ângela vai ver Leonardo no hospital e diz que sente muito pela morte do pai dele. Ela o abraça e Léo desabafa em lágrimas. Yolanda pergunta a Aníbal se ele já pensou em alguma maneira de pagar as dívidas com os colombianos. Aníbal responde que está fazendo um negócio com Mirtes e que com esse dinheiro poderá saldar a dívida. Yolanda diz que a notícia sobre o assassinato de Lili já está nas mídias e que acredita que devem fazer uma visita a Ângela para recordá-la que está nas mãos deles. Ela mostra para Aníbal algumas fotos de Ângela, seminu, e diz que ele deve obrigá-la a retirar a denúncia contra eles. Mirtes liga para Aníbal e conta que Sandro já está morto. Aníbal diz a Yolanda que Sandro faleceu. Yolanda já pergunta se Aníbal teve algo a ver com isso, mas ele nega. Léo diz a Ângela que falhou com seu pai e não esteve com ele quando mais precisava. Ângela pede que ele não diga isso e que Sandro mesmo disse que ele foi o melhor filho que poderia ter tido. Léo mostra para Ângela a carta de Sandro, onde ele confessava que Dário é seu meio-irmão. Léo diz a Ângela que a doutora Flávia teve uma história de amor com seu pai no passado. Léo se sente responsável pela morte do pai e Ângela o abraça. Salma chega ali, diz que sente muito e abraça Leonardo. Ela segura no rosto dele e diz que ele sabe que ele pode contar com ela. Leonardo agradece Salma. Anoitece. Acontece o velório de Sandro. Mirtes diz a Ângela que se ela tivesse um pouco de decência, iria embora, pois aquele é o momento íntimo da família. Ângela diz que está ali para apoiar Léo. Mirtes diz que ela quer se aproveitar de seu filho para amarrá-lo, igual fez com Álvaro, mas isso não permitirá. Ângela quase vai embora, mas Léo chega ali. Léo diz à mãe que Ângela ficará, pois ela é sua namorada. Mirtes fica chocada e diz a Leonardo que eles precisam conversar a sós. Ângela diz a Léo que vai ao banheiro. Samantha e Ângela se encontram durante o caminho. Samantha pergunta a Ângela se é verdade que Álvaro anda atrás dela e que ainda diz que ela é sua mulher. Ângela diz que sim e que isso está lhe incomodando. Samantha garante a Ângela que ela não ficará nem com Álvaro nem com Leonardo e que sabe que a única intenção dela é entrar em uma família rica. Samantha se revolta, manda Ângela ter muito cuidado e não tê-la como inimiga. Ângela diz que prefere ter ela como inimiga, pois ter uma amiga doente como ela dá no mesmo. Mirtes diz a Leonardo que ele está mal da cabeça e que Ângela só está o usando como fez com Álvaro. Léo diz que isso não é verdade e que aquele não é o momento para discutirem aquilo. Mirtes diz que Ângela é uma aproveitadora. Léo manda a mãe respeitar sua namorada. Geraldo e Beatriz chegam ali e dão os pêsames a eles. Depois, Léo diz a Mirtes que estão no funeral de seu pai e que é inacreditável que nem isso ela possa respeitar. Dário se aproxima de Léo e diz que eles precisam conversar, pois, certamente, ele já sabe que eles são meio irmãos. Dário diz que aquela dor é dele e não sua, pois um pai é muito mais do que alguém que lhe deu seus genes. Léo diz que Sandro não teve oportunidade e que ele poderia ler a carta do pai. Aníbal vai atrás de Ângela. Ângela diz que o corpo de Lili foi encontrado e acusa Aníbal de estar por trás de tudo aquilo. Aníbal mostra para Ângela as fotos sensuais dela que ele tirou enquanto ela estava drogada.
Aníbal ameaça Ângela e manda ela retirar a denúncia, caso contrário, irá destruir a vida dela. Mirtes manda Flávia guardar suas lágrimas de crocodilo e manda ela sair dali. Ela arma um escândalo e diz que sabia que Flávia estava dormindo com seu marido e ela é a culpada por Sandro ter morrido. Flávia diz que isso não é verdade e que aquele não é o momento. Leonardo chega ali e tenta acalmar a mãe. Dário leva Flávia dali. Beatriz está cada dia pior e sente fortes dores. Dário decide ler a carta de Sandro, onde ele dizia que queria ter uma relação mais próxima entre eles, que queria conhecê-lo melhor e que queriam fazer as coisas certas. Sandro diz que oferecia suas mãos para que pudessem começar uma nova etapa como pai e filho. Dário se emociona lendo a carta do pai. Geraldo tenta consolar Beatriz e ela sente fortes dores e fraqueza. Salma diz a Álvaro que ele não a conhece, mas que ela é amiga de Samantha e sua família. Ela diz que está ali, pois quer afastar Ângela de Leonardo e que sabe que esse também é o objetivo dele. Salma diz a Álvaro que pensava que Ângela tinha amarrado ele, mas naquele dia percebeu que isso não é verdade, somente pela forma que ele a olha. Salma garante que não dirá nada a Samantha e que se ele tiver interesse em separar Ângela e Leonardo, pode procurá-la. Álvaro fica interessado na proposta de Salma. Beatriz diz a Geraldo que quer que Ângela trabalhe para ela, como sua enfermeira. Ela diz que ele não sabe como é sentir aquelas dores e que somente Ângela sabe tratar aquelas crises. Beatriz diz que essa também seria uma estratégia para desmascarar Álvaro, pois, tendo Ângela por perto, Samantha irá perceber tudo e cairá à venda de seus olhos. Geraldo diz que não é bom ter Ângela ali em sua casa, devido a toda a situação existente. Beatriz diz que Ângela é íntegra e quer tê-la por perto. Salma vai à universidade e, sem que ninguém a veja, rasga várias páginas do caderno de Ângela. Flávia vai conversar com Léo e comenta que Sandro já havia deixado o álcool e acredita que algo a mais tenha acontecido. Ela disse que algo diz para ela que Sandro não fez aquilo sozinho, pois tem certeza que ele não tentaria contra a própria vida. Flávia diz que Sandro tinha a intenção de estabelecer uma relação com Dário e tinha pedido para se casarem. Então, acredita que ele não tinha razões para tirar a própria vida. Léo pergunta a Flávia se ela acredita que alguém tenha feito mal a seu pai. Flávia diz que não sabe, mas que Sandro havia mudado muito sua atitude e já levava semanas sem beber. Ela diz que Sandro estava feliz e que estava convencida que ele não tenha tirado sua própria vida. Ângela diz a Ed que Leonardo aceitou a forma literal, o que ela disse para Álvaro, sobre serem namorados. Ela diz que ele a apresentou como namorada no funeral. Ed diz que aquela confusão é melhor nem resolverem e ela seguir como a namorada do doutor. Ângela teme sofrer o mesmo que sofreu com Álvaro, mas Ed garante que Léo não é da classe do ex dela. Ela assume para o amigo que está sentindo algo por Leonardo. Flávia diz a Leonardo que perdeu o amor de sua vida e seu filho, a oportunidade de ter um pai maravilhoso. Sofrendo, ela diz que é a segunda vez que perde Sandro e Léo tenta consolá-la. Ângela se dá conta que está faltando algumas páginas de seu caderno e fica tensa. Ela diz a Ed que arrancaram as folhas de seu caderno do projeto do professor Duarte. Salma chega ali e Ângela conta que alguém arrancou as páginas de seu caderno. Cínica, Salma diz para toda a sala não serem cruéis e que quem arrancou as páginas de Ângela as devolvam. Léo recebe a autópsia da morte de Sandro e descobre que encontraram um entorpecente e também um medicamento que baixou sua pressão. Léo diz ao médico que seu pai não era hipertenso e que não havia motivos para ele ter tomado aqueles medicamentos. O médico mostra para Léo algumas fotos e diz que constataram que o rosto de Sandro tinha hematomas como se alguém tivesse forçado ele a ingerir o álcool e os medicamentos. Mais tarde, acontece o funeral de Sandro e Ângela acompanha Léo. Flávia assiste o funeral pelo celular, já que não pode comparecer na despedida do amado. Dário sofre pela morte do pai.
Geraldo e Beatriz comparecem ao funeral de Sandro e prestam solidariedade a Leonardo. Duarte também dá os pêsames a Léo. Mirtes, cínica, diz que amava muito seu Sandro e que o casamento deles era um perfeito e que jamais encontrará um homem como ele. Léo ouve e fica incrédulo por tanto cinismo. Beatriz e Geraldo se aproximam de Ângela para falarem com ela. Samantha observa e diz a Álvaro que não gosta nada daquilo. O inspetor Benjamin segue interrogando Yolanda e a deixa muito nervosa. Depois, Yolanda liga para Aníbal e diz que Ângela ampliou sua declaração e que o inspetor esteve ali. Aníbal pede que a cúmplice se acalme e não fique histérica, pois Ângela vai começar a sofrer. Ângela diz a Léo que precisa falar a sós com ele e os dois se afastam. Mirtes fica gritando para que o filho volte. Léo agradece Ângela por ter resgatá-lo, pois estava prestes a sair correndo. Ângela diz que pressentiu isso e por isso lhe tirou de lá. O inspetor Benjamin recebe a autópsia da morte de Lili e descobre que há rastros sexuais nela. Benjamin descobre que ela também foi drogada e se pergunta quantas mulheres mais devem ter caído nas mãos daqueles desgraçados. Léo diz a Ângela que Sandro teve muitos defeitos, mas com ele sempre foi um grande pai e que graças a ele é o que é. Ele comenta com Ângela que seu pai não tinha razões para tirar a própria vida e não entende como aquilo aconteceu. Ângela diz que se ele quiser chorar, pode chorar, pois está ali para ele. Os dois se abraçam e Léo chora nos ombros da amada. Ângela acalma Leonardo. Diz que Sandro deixou o mundo, mas segue vivo dentro dele.